Muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram esse dia aqui no nosso estado, na nossa cidade, no Brasil e no mundo. O Atualidades Pampa, a partir de agora, leva até você com descontração, nem sempre com bom humor, mas sempre tentando levar da melhor maneira possível. As notícias nem sempre são boas. Hoje, em especial, a notícia é muito triste, né? Parece que atropelar pedestres agora é a nova modalidade dos terroristas. Primeiro, que não desperta suspeitas. Segundo, porque fica difícil de ser reprimida esse tipo de terrorismo, porque você não sabe quando vai acontecer, de que forma vai acontecer, aonde, mas está acontecendo na Europa das maneiras mais diferentes possíveis, nos momentos mais diferentes possíveis. É uma maneira, nos parece também barata, né? Difícil de ser detectada. E agora, desta vez, foi na Espanha, de uma forma ruim, obviamente, até onde se sabe, até as últimas informações, 13 mortes, muitas pessoas feridas. Mais de 100 feridos. Com muita gravidade. E é época de férias em Barcelona, então é época que aquilo lá está fervendo, né? E a La Rambla é uma das avenidas principais, se não a principal, né? Onde tem mais turistas, onde tem mais crianças, pessoas caminhando. Então, realmente, eu fiquei muito triste, sabe, Marne, que hoje eu estava mexendo nas minhas fotos, eu imprimi as fotos de Barcelona e estava olhando, é uma cidade tão linda, o povo é tão feliz, te acolhe tão bem. E 10 para 5 da tarde, lá foi o horário mais ou menos que aconteceu. Então, parece que eram 2 dentro, né, do carro. Sim. Um deles, inclusive, que foi quem alugou o carro, se apresentou à polícia, mora em Girona, que fica perto de Barcelona, e ele disse que não comunicou que os documentos dele foram roubados porque ele achava que o irmão tinha roubado, e o irmão mora em Barcelona. Então, a polícia perseguiu, parece, um deles, né, que conseguiu fugir e acabou matando, e um outro também está preso, mas o Estado Islâmico já reivindicou, e parece que aqueles países da coalizão, né, que se insurgiram contra o Estado Islâmico, eles têm atacado dessa forma, como tu falasse, Magda, de um jeito muito difícil de saber quando vai acontecer, porque é um carro que entra, não tem como, né? Então, é a forma que eles agora encontraram de matar pessoas absolutamente inocentes e de chocar o mundo como eles chocam. Esse foi o sexto atentado terrorista com atropelamento na Europa. Foram 3 em Londres, 1 em Estocolmo, 1 em Paris e agora em Barcelona. Isso. É uma coisa horrível, né? Quer dizer, não tem... impedem que a repressão, tu não tem como fazer a repressão, é uma forma barata, é uma forma, não envolve um planejamento barato e silencioso. E o efeito surpresa, que é uma coisa que não tem, tu não pode prever, tu não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar. E as pessoas correram para as lojas, né? Porque ali é cheio de lojas, tem uma igreja também, alguns se abrigaram dentro da igreja, as pessoas ficaram trancadas, a polícia mandou eles ficarem trancados. Ninguém sabia o que estava acontecendo, quantos tinham, pavor no metrô, em tudo, e gera pavor no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque tu não sabe como não é uma coisa que não tem lógica. Nenhuma. Né? Não tem nexo, não tem lógica, não combina com nada. Então pode ser qualquer E hoje as pessoas já estão programando as suas férias pensando nos atentados terroristas. Pelo mundo. Anulando os locais de atentados. Afetou o dia a dia das pessoas. Sim, porque é uma coisa inusitada, né? Tu não combina com nada, não tem nenhum sinal. Não, eles estão optando por lugares, Não, e até eles fazem, né, uma checagem por troca de e-mails. Existe um levantamento de quais cidades são as mais propensas a ter um ataque terrorista. Mas isso não se divulga, assim, né, abertamente. Não deve. Não tem como nem deve, né, porque causaria pânico na população. Mário. Olha, eu acho que o terrorismo internacional, esses covardes, né, essa gentalha,
que utiliza esse método, esse Estado Islâmico, que não é Estado, é um aglomerado de bandidos, de vagabundos, de desocupados, que agem dessa forma, matando pessoas inocentes em diversos países da Europa, Alemanha, Espanha, principalmente a França, que recebeu toda aquela gama, aquela infinidade de imigrantes de outros países, árabes inclusive. Então, eles planejam isso e executam isso. Mas nós também temos terrorismo no Brasil. Diariamente, né? Mas o terrorismo que nós temos é da classe política. De alguns políticos que roubam a corrupção e que matam milhares e milhares de pessoas, dona Magda, porque as pessoas não têm que comer e não têm atendimento médico nos hospitais. Este também, na minha modesta opinião, é um tipo de terrorismo. Esse horroroso que é praticado na Europa, que vocês falaram instantes atrás, e esse horroroso que é praticado no Brasil. E o próprio Fernando Henrique disse hoje, os partidos políticos no Brasil acabaram, todos eles estão na lama. Isso disse o Fernando Henrique, ele também é um dos responsáveis por tudo isso. Então eu me revolto, dona Magda, com isso, de ver a situação de mendicância, de indigência em Porto Alegre e outras cidades brasileiras. Esses políticos, essas pessoas que praticam esse determinado tipo de terrorismo no Brasil. Seguindo essa tua linha de que existem, essa tua linha não é uma toalha pequenininha. Seguindo a sua linha de raciocínio, não é uma tua linha, é a sua linha de raciocínio. O ministro Gilmar Mendes mandou soltar o rei dos ônibus do Rio de Janeiro. Presos desde o último dia 13 de julho pela Operação Ponto Final. Vamos seguir, né? Nossa bandalheira toda. Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira, respectivamente, o maior empresário de ônibus do Rio de Janeiro e o ex-presidente da FETransport, que é a entidade que reúne as empresas de ônibus, serão soltos por quem nada mais, nada menos do que o próprio ministro Gilmar Mendes, que está se especializando também nesta bandalheira, né? Nesta coisa de soltar. O ministro deferiu hoje o pedido. Na decisão, ele proíbe o senhor Jacob Barata de deixar o país, que estava por deixar, lembra? Que pegaram ele com a boca na botija, obriga a entregar o passaporte à justiça em até 48 horas. Além disso, ele determina o recolhimento domiciliar no período noturno, nos fins de semana e feriados, e a proibição de qualquer contato com os demais investigados. De acordo com um veículo de comunicação, Gilmar Mendes, ai, que tristeza, foi padrinho de casamento de Beatriz, filha de Jacob Barata, que se casou em 2013 numa festa do Copacabana Palace. Que não saiu barato, né? Que não saiu barato e que deu aquele bafão ao redor. Lembra que a população toda fez aquela movimentação toda do lado de fora do Copacabana Palace? Gente, eles não ficam com a cara nem rosada, vermelha muito menos. Eles dormem muito melhor do que todos os brasileiros, né? Deitam-se a cabecinha tranquilamente no travesseiro à noite. Agora é triste, né? De Brasília para Porto Alegre, e continuando na questão da justiça, hoje foi preso mais uma vez um cidadão de 29 anos, cerca de 29 anos, que tinha já roubado 13 vezes coletivos na zona leste da cidade. É aquele que usa o uniforme da Carris? E ele chega com uma faca, daí ele vai lá no cobrador, daí ele assalta passageiros. 29 de maio ele foi preso e aí na audiência de custódia o juiz resolveu soltá-lo. Quer dizer, essa audiência de custódia não dá para entender, não dá para compreender. E agora ele foi preso de novo. Agora ele tinha uma prisão preventiva já decretada porque um juiz entendeu de forma diferente. Quem assalta 13 vezes um coletivo da mesma forma merece numa audiência de custódia ir embora para casa? Claro que não, né? Claro que não, né, Na gente? segunda vez já não merecia, né? Exatamente. Esperar agora não, precisa vez. 10ª. Então, perdeu o respeito. As pessoas país de fancaria. Mais respeito. Pois não. País de fancaria. Quanto aos políticos brasileiros, eu vou falar, porque não adianta falar aqui e não agir. Então, falar e não agir é a mesma coisa que não falar. Então, não vou falar por uma questão de coerência. Agora, quanto ao Estado Islâmico, o culpado é a mídia. Por quê? Porque o Estado Islâmico, ele realiza um ataque terrorista no estilo tambor, para dar uma ressonância. Se ninguém fala do atentado de Barcelona, frustra o Estado Islâmico. Não tem isso que a Cris disse, turismo de acordo com o terrorismo. A imprensa faz esse alarde. Não pode falar. Tem que ser que nem na China. Quando acontece algo parecido na China, é proibido a mídia falar. A mídia amordaçada. Ela não vai adiantar nada a mídia falar. O que a mídia vai resolver? Isso que o Barney falou dos caras, ela não resolve nada. Resolve se o Barney pegar um monte de ovo podre e atirar na Assembleia, na Câmara. É o que fizeram com o Bolsonaro. Mas não vai fazer. Não vai falar, não adianta. Irrita até o cara.
E quanto ao Estado Islâmico, igual ao Al-Qaeda. A Al-Qaeda fazia um atentado e mandava sempre um e-mail para Al Jazeera depois, que é uma televisão que tem no Catar. Então aí a Al-Qaeda cresceu. Eles reivindicam o atentado. Mas sabe, Jéssica, se tu não fala do terrorista, ele alimenta. Não alimenta o terrorismo. Sabe? Ele alimenta pelo terror. Tá, entrou em Barcelona, morreu 10 pessoas. Tudo bem, morreu 10 pessoas, não fala. Terminou. Era uma técnica usada na época do governo militar no Brasil. Eu me lembro que eu fazia programa de polícia e Mas, aquilo era... hoje em dia não tem mais como, Não tem mais como Chicão. segurar Pessoas, isso aí. não, e outra, Então não se queixa do Estado Islâmico. Eles estão fazendo isso justamente para fazer o que se a imprensa não dá, se a imprensa ela não dá voz a isso, as redes sociais dão voz a isso. As pessoas filmam, as pessoas postam fotos. Então as pessoas Hoje em estão dia... sujeitas a bombas e trovoadas. É isso aí. Não adianta reclamar. A barbárie traz pessoas que também alimentam a barbárie. É uma barbárie psicológica. As pessoas são cruéis, né? Mas a barbárie psicológica, tu falando da barbárie. Eu não estou contra o que tu está dizendo. Eu sou de uma escola que tem coisas que a gente não divulga. Não deve divulgar. Eu sou de uma escola que a gente não... Para não propagar. Tanto é que às vezes eu me calo aqui, respeito os colegas, mas eu me calo. Eu sou de uma escola que não divulga coisas. Aí eu concordo que não se divulga coisa. Bolsonaro realmente conversava com a população dentro de uma cafeteria no cruzamento das ruas São Sebastião e Álvares Cabral, quando uma mulher se aproximou e arremessou o ovo contra o político. Ele... É uma pessoa que começou uma campanha. A mulher que genial. foi contida pelos policiais e levada à delegacia gritava a Bolsonaro que ele não era bem aceito. O filho do político, o deputado Eduardo Bolsonaro, disse em sua página no Facebook que o pai foi vítima de uma militante do PCdoB. Eduardo também divulgou um vídeo do momento que a mulher teria atingido o deputado com o ovo. Agora virou moda tirar ovo nas pessoas. Primeiro Dória. Que feia, tirar ovo. Desperdiçando comida, pelo Isso é democracia, hein? A Itália tem esse costume de tirar ovo em política e jogador de futebol quando perde uma partida. É que a forma mais assim, ovo podre, é a forma mais assim... Jocosa. Jocosa e civilizada e meiga, não agressiva para malhar alguém. Tu não vai tirar uma pedra, que nem acontece na Arábia, não vai dar um tiro, então o ovo, deixa o cara todo melecado, o cara paga um vale. Uma vez largado com a meleca não é nada, o cheiro da pessoa com farinha, o cara fica todo enrolado. O cheiro que fica de ovo é um horror. O Jorge Bush fizeram isso aí. Tipo croquete. É horrível. Magda, o Marlon estava falando antes do terrorismo que nós sofremos, né, com a política, falou na falta de médicos, falta de atendimento à população, e a greve dos médicos lá de Caxias do Sul completa 4 meses. 30 mil consultas foram canceladas. E aí? Como é que fica a população? Já não tem médico, já não tem consulta, já é difícil de marcar uma consulta. Mas esse assunto, já demoram. Esse assunto em Caxias do Sul é muito sério. É muito delicado, é um embate que está pelos 4 meses, é muito complicado, com o sindicato, com médicos, com o prefeito, está muito complicado. Quem sofre é a população, né? Como sempre, né? Sofre de qualquer maneira. Nós sofremos. Vocês chegaram a ouvir falar na Bolsa Lula? Sim. Bolsa Lula é uma filha herdeira de um banqueiro da Credit Suisse que ela resolveu, depois que o Lula teve seus bens apreendidos e contas bancárias, ela resolveu ajudar o Lula em R$500 mil, mais alguns bens. Ela criou a Bolsa Lula. E aí a Justiça de São Paulo entrou, né, com um pedido, mandou avisar a tal da benfeitora que antes dela doar R$500 mil para o Lula, ela deveria pagar uma dívida de R$62 mil. Que ela é neta do banqueiro neta do Luxinger. Do ex-banqueiro, Aí o que ela diz? Ela disse que a justiça está pegando no pé dela e agora ela dobrou a banca. Ela ofereceu R$1 milhão para a Bolsa Lula, mais bens de valor. A dívida ela não pagou. Mas ela vai ter que pagar. Vai ter que pagar, porque senão vai ter uma apropriação do dinheiro que ela fizer a doação. Porque esse dinheiro, essa dívida de R$62 mil... Ela comprou móveis e não pagou os móveis. Exatamente, é de uma loja de móveis que ela comprou e não pagou. E aí o juiz determinou que então ela pague primeiro as suas dívidas, ou então ele vai ter que, né? Ele vai ter que pegar o dinheiro que ela vai dar pro Lula, né? Para poder quitar a dívida dela. Mas, dona Magda, isso para mim é extremamente preocupante. É uma coisa que eu fico preocupado. Eu aí, pessoalmente, que eu já fui perseguido por esses caras do PT quando eu perdi a guerra.
Eu era militar, dos militares, minha família é de militar, adorava o DOPS, tortura não existiu no Brasil, adorava o COD, adorava o SNI. E não adorei essa democracia fajuta que fizeram, que nós estamos pagando o peixe agora e o pedágio, numa palavra mais transada. O que estão fazendo no Brasil é a vitimização do Lula. O Mani pode me dar uma opinião. O Lula virou vítima. A mulher morreu, ele faz discurso no cemitério, bababá, é Bolsa Lula. E do contrapartida, o Bolsonaro virou vilão. Bolsonaro é estuprador, Bolsonaro é xenófobo, Bolsonaro... Então, a mídia está tentando colocar isso na cabeça das pessoas. É verdade. Isso aí é enterrar o Brasil. É nós virar uma Venezuela. Olha como é que está a Venezuela. Não tem mais nem moeda na Venezuela. E nós vamos para esse caminho, dona Magda. Porque as pessoas veem o Bolsonaro como um grande vilão e o Lula como o salvador da pátria. E o Lula vai levar essa presidência. Olha aqui, ó, o efeito bumerangue. E aí, o que tu vai fazer? Gilmar Mendes mandou soltar e o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mandou prender novamente Leles Teixeira, o ex-presidente da FETransport, que Gilmar Mendes acabou de soltar. E assim fica essa palhaçada, né? O Lula iria receber agora um título honoris causa de uma faculdade lá da Bahia, e foi cassado, né? Não vai poder receber mais. A justiça determinou que ele não pode receber uma universidade que ele ajudou a criar na época que ele era presidente da República, né? E ele está enfrentando algumas dificuldades nessa sua campanha. Eu não entendo como é que alguém já começa uma campanha presidencial 1 ano e meio, né? 1 ano e tanto antes. O Sérgio Moro não vai ter cacife e credibilidade para condenar ele para cadeia. E mas se condenar, não vai pegar ele para cadeia. Porque ele vai dizer que abortaram a campanha dele. Ele é muito malandro, ele tá se é muito esperto. Né? E vai terminar levando. E ele não quer ir depor, né? Ele tinha que depor agora em setembro, já pediu, no caso, não do sítio de Atibaia, mas do Instituto Lula, e ele pediu para não ir, para ser adiado mais uma vez. E vai levar na barriga. Agora Vamos ver se o Sérgio Moro vai conceder. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Chicão, ele sabe disso, é meu querido amigo. Isso aqui que eu vou falar agora, eu apenas vou dizer a ele que no DOI-CODE de São Paulo foi encontrado morto o jornalista Vladimir Herzog enforcado. Isso foi tortura. Foi provado que ele foi assassinado lá dentro do DOI-CODE. Aquela imagem, ele não se enforcou, aquilo ali não tem como ele ter se enforcado. O meu tio perdeu amigos dele. Eu sei na que teve guerrilha dos de Araguaia. Eu sei que teve dos olhares. Era um militar. Sim, mas o Chicão, houve tortura dos dois lados. Houve. Dos dois lados. Mas só pegaram o pé dos militares. Ah, bom. A campanha tortura nunca mais. É porque quem perdeu a guerra, como lá... Eu perdi a guerra. Como lá o Trump dizendo dos heróis confederados. Exatamente, eu me perderam a guerra. Derrotado nessa guerra. Se o sul-americano, se o sul dos Estados Unidos fosse uma outra nação, os Estados Confederados da América do Norte, que seriam os Estados Confederados da América do Norte, hoje o presidente Jefferson Davis seria o Abraham Lincoln. Quem é que lembra o nome do presidente confederado? Não. Eu, Jefferson Davis. As pessoas não sabem isso. Agora, então é muito fácil eu condenar. Vou dizer uma coisa pra ti, Mário. Eu conheci os Estados Unidos não tanto que nem você. Mas se rachasse os Estados Unidos pela metade, conferência no basquete, eles fazem leste-oeste, sul e norte, eu acho que o sul seria mais rico, sabe por quê? O sul tem uma densidade demográfica pequena, muito petróleo. E é um agrobusiness que é o maior do mundo. É o celeiro do mundo, é os Estados Unidos. E o petróleo do Golfo do México é a maior jazida do planeta que os Estados Unidos não usam. E o norte é mais industrial e muito popular. É muita gente. Povoado. Olha aqui, nós temos algumas notícias da política aqui do Rio Grande do Sul. E esses dias, não sei, acho que fomos nós que falamos aqui, perguntamos onde é que estava Jorge Wecked. E eu até comentei que a vice-prefeita de Canoas é a filha dele, Gisele Wecked. Pois vem da assessoria da Prefeitura de Canoas, novo candidato ao Senado para as próximas eleições pode sair de Canoas. Um movimento suprapartidário liderado pelo agora integrante da Rede Sustentabilidade, Robson Medeiros, que é ex-secretário adjunto de Desenvolvimento do Governo do Estado, que foi da Ieda Cruzius, né? E ex-secretário de Planejamento de Canoas, entregou uma carta aos integrantes da executiva estadual da rede, que se reuniram na noite desta quinta-feira, uma notícia de agora.
em Canoas, pedindo que o ex-deputado constituinte e atual porta-voz estadual da rede, Jorge Weckert, se coloque à disposição para disputar uma vaga do partido. Assinam o documento centenas de representantes da sociedade civil e de diversos partidos. Integram também o movimento vereadores da rede no Rio Grande do Sul, entre eles Mauro Pinheiro, aqui de Porto Alegre, a vice-prefeita de Canoas, Gisele Weckert, integrantes de outros partidos, como Luiz Francisco Barbosa, ex-prefeito de Sapucaia do Sul, que, aliás, foi homenageado nesta semana que passou. E foi juiz na OAB, o Barbosinha. Nosso amigo. Ele é membro do diretório e da Executiva Nacional do PTB, secretário de Assuntos Jurídicos do PTB Nacional. Mário Bertani, ex-prefeito de Espumoso, do PMDB. Rubens Ardengue, do PP. O ex-deputado constituinte Rosa Flores, do PMDB. Lembrando que o movimento continuará agregando apoiadores por todo o estado do Rio Grande do Sul. Jorge Weckert foi fundador do Grêmio Estudantil La Salle. Ele foi secretário-geral da União Gaúcha de Estudantes e Vereadores, foi eleito deputado federal em 74. O Jorge tem mais de 80, Ele né? foi dono da Guaíba, não foi de uma televisão? Ele da TV, ele esteve à frente da TV Guaíba. Numa transição. Numa transição. A Rede de Sustentabilidade obteve no STF o registro para atuar como partido político em setembro de 2015. No Estado, o grupo conta atualmente com a representação de João Derli como deputado federal e de Regina Becker como deputada estadual. Além disso, elegeu a sua primeira representação no Executivo, que eu acabei de falar, tendo Gisele Weckert como vice-prefeita em Canoas. O Jorge Weckert é uma pessoa excepcional. Eu conheço ela de Canoas. Muito dele. Agora, dona Magda, ele foi realmente, esteve à frente da TV Guaíba uma vez eu me encontrei com o Clóvis, o Diamante, ele estava com... o Jorge Weckert esteve lá. Eu trabalhava lá na época. Fala, cara. Perdão. Não, eu não só queria fazer um pequeno comentário a respeito de um querido amigo que faleceu no dia de hoje, lá no Rio de Janeiro, o humorista Paulo Silvino. Nós trabalhamos juntos no rádio, na Rádio Globo, lá do Rio de Janeiro, durante algum tempo. Ele era muito engraçado. Muito, eu acho um dos maiores humoristas brasileiros. Mas eu olhava para ele e já começava, o que você, gauchinho, chamava de gauchinho, o que você está rindo? Eu não falei nada, mas você vai dizer uma bobagem tão grande que eu já vou morrer de rir. Olhava para ele e já achava graça. E naquela época eu achava graça de tudo também. Era uma outra época da vida. Jovem. Já não é mais tão fácil de fazer. Eu não acho mais graça das coisas que eu achava naquela época. Como você disse ontem, eu li um livro há 30 anos, quando eu lê-lo de novo, ele vai ser diferente. Então nós trabalhamos juntos, tomávamos café e aquelas brincadeiras, aquele jeito dele. Ele gostava de dar umas corridinhas, tipo Zé Vasconcelos, aquelas brincadeiras todas. E ele estava com câncer no intestino e faleceu, foi a óbito hoje. O estômago, não era, Marta? É o estômago, o intestino. Estômago. Então, intestino, estômago, eu não sei, exatamente nessa região aqui da barriga, né? E ele era um cara magro, fumou uma época, me lembro que ele fumava bastante naquela época, eu nunca mais falei com ele. Então, vendo como hoje nós não temos mais os programas humorísticos que nós tivemos, na morte de Chico Anísio, aquelas figuras que faziam... O show do gordo era mais legal. O Capitão Gay, eu morri de rir do Capitão Gay, né? O Vivo Gordo, era muito legal. Capitão Gay, me lembro um pouco do Vitorino. Então, a verdade é a seguinte, que essas pessoas maravilhosas, nós não temos a renovação dos humoristas brasileiros. O próprio Chico Anísio dizia, quando nós morrermos, nós não vamos ter mais novos humoristas no Brasil. Porque esses Pochar, esse pessoal veio novo, é um outro tipo de humorismo. Não é um humorismo popular que faz as pessoas rirem. E o Paulo Silvino teve aquele problema com o filho dele, o Flávio, que estava no auge da carreira, galã da Rede Globo, fazendo novelas e tal, aquele acidente, o rapaz perdeu a fala, perdeu tudo, aquele acidente. Ele quase perdeu a vida, aquele rapaz. 3 meses em estado de coma no hospital lá do Rio de Janeiro. Então eu digo aqui, lamento a morte dele e a minha extrema saudade. Como dizia o poeta, cada amigo que morre é mais um pedacinho do coração da gente que vai embora. Está muito abalado é o Jô Soares, que tinha verdadeira paixão pelo Paulo Silvino, por toda a família. Mas todo mundo adorava o Paulo, era muito engraçado. 78 anos. Muito cara crachá. E ele ainda estava no Zorra Total? Não, Severino. Estava fora. João Luiz Fantin Ramé. Boa noite. Terroristas e comunistas, mais cedo ou mais tarde, acabam mostrando quem são. Heron Paza.
Oi, boa tarde. Eu tive a honra hoje de conhecer pessoalmente o senhor Marne Barcelos. Fui solicitar informações em uma banca de revistas na Borges de Medeiros e ele estava ali sentado, tomando um cafezinho. Pela minha surpresa, eu reconheci, apertei a sua mão, ainda falei que assistia quase todos os dias, ele na TV, recebi informação dele. Gostaria de ter mais tempo para continuar o bate-papo, mas tinha um horário agendado, estava atrasado. Vai ficar para outra vez. Quero saber mais sobre o Nietzsche. Para nós que estamos em frente à televisão assistindo o programa, vocês são todos parte do nosso dia a dia. Às vezes pode aparecer umas surpresas como essa de hoje. Parabéns por esse programa cativante. Abraço a todos, Heron Paza. Que bacana, obrigada. O Nietzsche é o meu companheiro, né? Meu companheiro. Como o Sinatra é o meu companheiro. Eu sou modesto, hein? Eu sou modesto com meus amigos. Tu tens o direito, tens o direito. Sinatra, o Nietzsche, o Hegel. O Hegel e tal. Eu adoro ler essas figuras maravilhosas e tal. E ler também muito a história, né? Ler a história do Congo belga, por exemplo. Quem é que se interessa em descobrir? Eu conheço o Congo belga, Brazzaville, Leopoldville, aquela... sim, e o rei Leopoldo... O rei Leopoldo fez pro pessoal do Congo, que tomou conta, né? Criou aquele... Porque a Bélgica é um pequeno país de 30 mil quilômetros quadrados, não tinha expressão na Europa. E ele queria crescer, então ele conseguiu da sociedade tomar conta daquela região de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele tomou conta sem nunca ter ido ao Congo. E matou, responsável por verdadeiros genocídios naquela região, matando a população negra ali do Congo. E é um herói lá na Bélgica. Muito bem. Vamos dar voz aos nossos telespectadores do WhatsApp. Boa noite, Carla e bancada. Realmente tenho que me render aos comentários do Chicão. Com esse judiciário tupiniquim, somente quando nós, ovelhas, começarmos com uma retaliação guerrilheira contra esses faraós do judiciário. Vergonha a cada notícia vinda de Brasília, vergonha de ser brasileiro. Eduardo Azevedo. Já o Fernando Ávila fala o seguinte: antes ovada do que cusparada. Cusparada. Fernando Ávila. Para completar, boa noite, bancada. Sou a Ângela, moro no bairro Coab. Estamos sem água desde a 1h da tarde. Vergonha, sem água para beber, sem janta, sem banho. E a conta? Essa nunca falta. Essa não falta, essa eles não se perdem. Mas, dona Magda, queria fazer um pequeno drops assim. Tem 5 fakes de fanpage meu no Facebook, na internet. E eu não tenho nenhuma fanpage, eu só tenho Facebook e estamos estudando um Instagram, mas fazendo uma pesquisa se chega a 100 mil seguidores em 6 meses. Daí eu lanço o Instagram. Agora, fanpage eu não tenho. Até gostaria de ter uma. E tem 5 usando meu nome. Então, tem uma fanpage. Chicão Tofani não existe. O Twitter também, né, Chicão? Tu também não tem Twitter, Eu sofro muito com isso, sabe por quê? Um dia eu cheguei e fui jantar num restaurante japonês. Tem uma comida que eu curto muito, sabe? E um cara chegou, se levantou pra mim, cara, e disse assim: tu tem que parar de dar em cima da minha namorada. E eu, o quê? Mas nem conheço a namorada. Opa! E no fim eu tive que explicar pro cara que não era eu, aquele cara que estava fazendo. Isso aí cria um monte de rolo, sabe? É verdade, mas pode denunciar, né? A gente tem um amigo meu, o Jason, que trabalha comigo, tá denunciando. Mas até lá, né, Chicão? Até provar, Até provar que focinho de porco não é tomada. Meia boca, mulher bonita, o cara me olhou, ficou intimidado. Agora começou. Pra me explicar que não era, e a mulher já queria que era. O cara era barrigudo como o Vitorino. Virou um Arenga. Chicão, ele era barrigudo que nem o Vitorino? Assim, não, ele era um cara CPF. Olha, o Vitorino tem um fã-clube, eu tenho que dizer pra vocês. Tem um grande fã-clube. Uma qualidade de todo mundo aqui dizendo, deixa eu arrumar meu cabelo. Dizendo aqui que quer o Vitorino de volta, vamos fazer uma campanha, hashtag Volta Vitorino. Elas estão realmente... Calma, ele amanhã ele tá aqui, amanhã tá aqui. Amanhã já tá de volta. Ele volta. Com tudo. Mas, Marli, tu sabia que ontem a conversa da comunicação interessante que aconteceu em Porto Alegre veio do nosso amigo Bibo Nunes, que ele fez uma entrevista com o Leudo, disse que o Leudo assume a TV Urbana agora. Mostrou o documento que ele ganhou na justiça. A TV Urbana é dele. Eu sabia disso. Você vê que rebuliço vai daí. É verdade. Eu me lembrei de uma frase do Maquiavel que você deve conhecer, que diz o seguinte: o poder corrompe qualquer um. Qualquer um. Trocando de assunto, mas é a maior verdade que dá o poder. A outra de Maquiavel legal é aquela:
O fim justifica os meios. Essa é a mais mortal que mas tem. daí é bem Maquiavel, né? Essa é Maquiavel. Mas tá cheio de Maquiavel por aí. É, só que dá é Maquiavel. O Maquiavel era um homem maravilhoso. Mas depende do que tu faz. Depende de que fim é esse que como deu tu esse. interpreta. Isso aí se aplica Depende muito do que nas você tá relações. Os fazendo. caras querem uma mulher, não interessa. Eles fazem qualquer coisa que isso interessa. aqui Eu não concordo com uma frase. Só pensa. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu não acredito nessa frase. Também não é. Eu já dei outra frase. Me diga com quem andas que te direi se vou junto. Essa é boa. Porque às vezes tu anda com quem não é, não sabe, né? Agora, Eu já disse, me diga com Acredita quem andas nisso. que te direi se eu vou junto. De repente pode ser que eu não é vá. porque eu tenho uma amiga que faz as coisas erradas, a gente fala muito do Vitorino, né, que é amigo do Coitado Rodrigo do Vitorino. Maia. Tá. Não tem nada a ver, porque o Rodrigo Maia faz coisas erradas, não quer dizer que o Vitorino verdade. também Não, faz. Marco Maia. Marco Maia. Marco Maia. Marco Esse Maia. daqui é Maia, esse aí. né? Não, Rodrigo tá, Maia. tudo bem. Só troquei o primeiro nome. Mas então, não quer dizer que o Vitorino faça as mesmas coisas que Agora, ele. a maior frase para mim de Maquiavel, que eu agora tu li pessoalizou, não aquele vou falar livro, o que eu ia O dizer. Príncipe de Maquiavel, umas 50 vezes, porque o professor de história tem que ler aquilo. Tem uma que diz o seguinte: o bem se faz o mal se faz de uma vez e o bem se faz aos poucos. É verdade. Isso é uma real. Você não valoriza todo o bem que dá. tá muito maquiavélico hoje. Não, mas Cris Bart, notícia, vamos lá. pragmático. Vamos lá. Não, olha só, a BBC de Londres, ela resolveu fazer uma comparação do porquê é tão diferente, eu acho que o Marne vai gostar da notícia que eu trouxe, é tão diferente ser ou exaltar o nazismo na Alemanha e o nazismo nos Estados Unidos. Na Alemanha, o uso de insígnias, de símbolos ou qualquer alusão ao nazismo é crime, que vai para a cadeia. E nos Estados Unidos, não. É permitido ter perfis nas redes sociais, verdade, fazer isso aí. discursos de ódio, fazer movimentos, usar suástica. Nos Estados Unidos é permitido. Tem jaquetas que eles vendem com suástica na frente escrito Harley Davidson. Mas o problema é que os Estados Unidos, eles... Vê como liberdade de expressão. Sim, Ele a tem a democracia, cláusula pétrea deles, claro, né? A liberdade de Thomas expressão. Jefferson, todos os americanos, todos os homens têm direito à propriedade e à liberdade. Isso é uma frase do presidente Thomas Jefferson, que, se você for à Dakota do Sul, no Monte Rushmore, você vai ver as 4 efígies dos 4 presidentes que é aquilo? americanos. Dakota do Sul? Dakota do Sul, Monte Rushmore. Então você vai encontrar George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, que foram os 4 grandes presidentes dos Estados Unidos. Você vai ver e vai estudar um pouquinho a história. Hoje, aliás, eu vi no noticiário de televisão dizendo que o Thomas Jefferson era general. As pessoas às vezes falam umas coisas que... Mas também pode ser porque ninguém sofreu mais com o nazismo no Que a mundo Alemanha. do que a própria Alemanha. Morreram 11 milhões de alemães. 11 milhões de alemães morreram na Segunda Guerra Mundial. E tu sabe como é que é no Brasil? O quê? Fazer alusão, fabricar distintivos, botos, camisetas, qualquer coisa, Aqui fazer também- discursos a ver com nazismo. Aqui também dá. Aqui É um crime, é de 2 a 5 anos de prisão. É fazer apologia ao nazismo. Fazer apologia ou fabricar algum elemento. Incentivar as A pessoas. única diferença é que aqui a gente não tem prisão. Entendeu? né? Lá na Alemanha o negócio Aqui é funciona. só a condenação. Aqui a gente não tem O prisão. nosso telespectador Maicon Riso diz o seguinte: cadê? Não gosto muito do programa Atualidades Pampa, eu gosto mais da Atualidades Vitorino. Cadê o papai? Isso aí. O papai está em Santa Maria, amanhã estará conosco. Ele é nenê, papai. Boa noite, Família. bancada, diz o Davi Hilgert. Maquiavel não pensou nesta. A esperança é a última que mata. Um fraterno abraço. Bah. Ok. Porque é a Aqui última no que morre a WhatsApp, sogra, eu né? acho que o telespectador se atrapalhou. Olha aqui, Jéssica. Nicoló Maquiavel. Jéssica briga com o Vitorino, mas não para de falar nele. Saudades. não briga Beijo, com o bancada mais querida do Sul. Ela briga com o Chicão, não com o Eu Vitorino. defendo o Vitorino, adoro o Vitorino, eu brigo com o Chicão. Dona Magda, eu queria falar uma coisa interessante que um amigo meu, Pois não. o Ayrton, perguntou o seguinte: Chicão, é legal dormir com relógio? É.
Todo cara inteligente Nada deve acordar com relógio. Eu trouxe 2 relógios que tem que se usar para dormir. Lógico, você vai dormir com um, eu durmo com um. Você tem que, primeira coisa, não pode ser relógio de metal, ou de ouro, de aço inox, porque tu vai rolar na cama e vai se pisar. E não pode ser relógio com caixa de aço. Tem que ser relógio caixa de termoplástico, que é um material leve, que tu pode andar na cama, se levantar, papapá, e não vai rolar nada. Tem que ser digital, porque tu vê as horas de noite num toque e tem um alarme, tem um cronômetro, quantas horas você dorme também. Isso aí é uma coisa extremamente fashion. Eu uso para dormir em casa, quando estou sozinho, um relógio X Games, e quando estou com alguém, um Armani, porque o Armani é um dormir fashion, né? Tu dorme, tu, ela e Giorgio Armani. É um triângulo. Eu não gostaria de dormir com o Jorge Armani. Eu acho que tem gente demais. Mas a grife Jorge Armani é comprovado que é o maior nome grife do planeta. É grife. É grife. Muita gente diz que Diesel e Dolce & Gabbana é maior, não, mas é Armani. Armani pega desde roupa, relógio, óculos e tudo. Tá bem. Escolheu bem a parceria. Boa noite, Magda e amados. Magda, não sei se você vai ler meu e-mail hoje, mas ante a tudo que tem acontecido, como rumores de guerras, crises e fome nas nações e extremismo religiosos, não bastasse isso, agora será reconstruído o 3º templo em Jerusalém, segundo o rabino judeu em Jerusalém, Nachman Canaan. Impressionante, é o que diz o Rafael Correia. Falando nisso, o governo de Israel, tirou as credenciais dos jornalistas da cidade, lá em Tel Aviv, na Israel, da Al Jazeera, aquela rede de televisão. Sim. Não terá mais representante, não transmitirá e não dará mais notícias. Que é do Catar. Existe uma suspeita de dar gariba para os terroristas. Isso, era proteção aos terroristas e tal. Então o governo de Israel proibiu, tirou as credenciais, e os correspondentes internacionais que vivem em Tel Aviv, em território de Israel, não poderão mais dar notícias. E a explicação desses jornalistas é o seguinte, que como eles são palestinos, eles têm que dar a versão da Palestina na sua rede de televisão Al Jazeera, que o governo de Israel proibiu. Muito bem. O Mário está corretíssimo. Que falta estão fazendo os velhos humoristas, que nem precisavam abrir a boca ou contar piadas para serem engraçados. O Costinha. Tentaram um revival da escolinha do professor Raimundo, mas não vingou. Muito pela comparação com a antiga e o talento entre ambas, que é astronômico. O Costinha... E agora fizeram o remake dos Trapalhões. O Costinha, o grande humorista Costinha, o nome dele era Lírio Costa, né? Eu nunca vi um camarada, ele contratava, não pagava ninguém. Eu morria de rir dele. E ele não usava, ele não tinha dentadura na parte superior da boca. Não tinha. Aquela boca assim, era de falta de dente mesmo. Aquelas coisas, pegava o microfone e morria de rir naquela coisa. Eu me lembro dele da época da TV Celso. E aí o Costinha um dia disse, mas Costinha, por que você não põe uma dentadura, rapaz? Aí eu perco o charme. E é verdade, porque ele fazia aquela boca dele. São pessoas que eu tive o privilégio, Elice, sei lá, de conviver durante os 20 anos que eu passei em São Paulo e Rio de Janeiro e conviver com essas pessoas, conversar com essas pessoas, tergiversar e ouvir coisas fantásticas. Porque quando a gente está longe, você imagina a pessoa de um jeito. E quando você priva com essas pessoas, você vê que são pessoas humildes, simples, como são, como eu falei do Paulo Silvino, como era o próprio Costinha, né? Aí um Costinha disse, me conta uma piada, Costinha, só para se pagar. Quer dizer, só se pagar. Que experiência, né, Marne? Conviver com essas pessoas brilhantes. O Chacrinha era meu amigo pessoal. Nossa, tem um monte de fotografias que eu já vou trazer uma fotografia. E também vai ter o revival, né, do Chacrinha. Quem fez o musical Chacrinha, o Eterno Guerreiro, foi o Stepan Essercian. E agora um canal de televisão vai fazer, em homenagem, esse ano seria o centenário do Chacrinha. Isso. E um canal de TV vai fazer algumas edições do Cassino do Chacrinha com o Stepan. Que se tornou um grande imitador do Chacrinha, né, Marne? Antes era o Agildo Ribeiro, lembra? Que fazia. E o Stepan arrasou de Chacrinha. E o Paulo Silvino substituía o Chacrinha, às vezes, nos programas e tal. O interino do Chacrinha era o João Kleber. O João Kleber também fez. João Kleber é o nosso companheiro aqui da Rede TV e tal, né? Agora era muito engraçado. O Chacrinha, aquelas coisas, ele era brabo, era impressionante. Ele xingava e gritava com as pessoas e tal, e era uma pessoa, ele se ofendia por qualquer coisa. Se você fizesse uma brincadeira com ele que ele não gostasse, ele era muito invocado. Ele não tinha humor nenhum, nem fair play. E ele tinha uma coluna no jornal Notícias Populares de São Paulo, que ele detonava
ele detonava, ele colocava umas coisas, mas Chacrinha, como é que você coloca uma coisa... Você não sabe nada, com aquela barriga, aquele jeito dele. Mas era um coração. Quantas vezes eu vi o Chacrinha tirar dinheiro do bolso, chegava com o Chacrinha tomar, o meu irmão me ajuda e tal. Ele pegava o dinheiro do bolso e tal, e ajudava as pessoas, né? E ele era brilhante. Eu li a biografia do Chacrinha, eu adoro Ele era diferenciado, né? Eu li a biografia que o Bial escreveu, inclusive o Pedro Bial, e reflete muito na biografia o tempo do período da ditadura militar, que ele fazia o programa, que era um programa que tinha mulheres desnudas, tinha muita piada, ele fazia com o censor na plateia. Tinha bacalhau. E ele tinha que administrar aquilo. E ele cuidava ali da chacrete, hein? Se ele descobrisse qualquer coisa, prostituição, qualquer coisa, estava fora. Ele mandava proibir a entrada, né? E ele teve uma época que ele saiu da Globo, depois foi antes de ir para Bandeirantes, que ele passou necessidade financeira. Ele estava tão mal financeiramente, aí depois ele volta para a Globo, já quase no final, alguns anos, 5, 6 anos antes, ele explode novamente. Você vê como a função artística é uma função ingrata, né? É ingrata. A gente conhece. Um dia você tá lá em cima. Dona Magda, falando em artista, Magda, eu fico incrédulo, Magda, como as pessoas aqui no Rio Grande do Sul têm um nível cultural pequeno, Magda. Sabe por quê? Começa agora, eu vou te dizer com toda razão, Magda, começa agora o Festival de Cinema de Gramado, e eu gravei, não fui no ano passado, nem vou esse ano, 10 anos seguidos, todos os festivais de cinema de Gramado. Tive no primeiro Coronel do Jabor, naquela época, não gravando com o Tiete, que ganhou um prêmio lá, o primeiro filme, o primeiro Kikito. Ninguém fala do Festival de Cinema de Gramado como um festival. Pô, o Rio Grande do Sul tem um cinema legal, o cinema brasileiro, vão ver, vão prestigiar, vão ver os artistas. Não, só falo da festa Red Carpet, Carpevita, favorita. É uma cabeça que vou te contar. Não é de artista. Quem vai na Carpevita não é artista. É uma mulher bonita, bababá, se produziu atrás de um paulista para dar um braguetaço. Eu conheço aquilo lá. Ninguém vai ver o artista. Eu vou para Gramado para ver o Kikito e não para ver o Aoki, papapá. Que vai para acrescentar isso aí? Vai para acrescentar o quê? Zero. E outra coisa, esses paulistas que vêm pra cá, que mandam as Lamborghini, na Cegonheira, Ferrari, esses caras, eu conheço, eles têm namorado em São Paulo. É tudo mandrake. É mandrake, eles têm namorado em São Paulo, pegar as gatinhas aqui, que é barato, fácil, deslumbrada. A gaúcha é a mulher mais deslumbrada que tem. É paulista, ela entra lá na operação. Não vai defender? É uma real. Mas ninguém tá falando fala que ele do conhece. Festival de Mas Cinema. quem tá lá, eu conheço quase tudo. Quem vai nessas festas eletrônicas, em Sunset de Maori, Privilégio, conheço esses caras tudo. Pô, na noite gravando sempre, porque o gaúcho chega aqui e diz o paulista chega aqui e diz pra gatinha, pá, vou te levar pra Cancún, vou te levar pra Paris, pra eles não é nada, e a mulher é o homem da minha vida, e só, cadê uma namorada lá? Mas não, sabe o que é? Se algum paulista, algum estrangeiro chegar pra alguma gaúcha, elas vão se sentir acolhidas, porque tá faltando homem no mercado isso é verdade, aqui. tá faltando homem. O homem daqui Tanto não tem é estilo. que Muita tem mulher. muita mulher Muita que mulher, isso é verdade. Muita mulher. Muita mulher bonita, muita mulher Isso é inteligente. verdade. Quando a gaúcha sai daqui, vai pra São Paulo, teve até uma pesquisa esses dias que mostrou, que fizeram entrevistas com Mulher algumas gaúcha dominadora. Exatamente, que foram para outros estados e eram solteiras aqui, né, no Rio Grande do Sul, e foram para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e estão muito bem acompanhadas. Não, Mari, tá tão... É que o homem gaúcho também isso é uma real. É difícil. Eu tenho uma amiga minha, não vou dizer o nome, porque ela conhece a Jéssica, a Cris, até me parecia com a Jéssica, loira alta. Ih, deu. Não, mais um minuto e tu vai saber quem é é. bonita, que nem a Jéssica. Não, mas não é isso. E ela me perguntou, Chicão, vou para São Paulo? Não, o lugar que tu tem que ir é Maceió. Cheio de homem rico e não tem mulher loira. Sabia que não tem mulher loira no Nordeste, cara? A mulher loira anda naqueles calçadões e sai correndo tudo atrás. Quando eu tava com a minha namorada lá, as pessoas ficavam atrás. E o taxista disse o seguinte: não entra na cidade de Murici, porque o prefeito lá é o filho do Renan Calheiros. Ele gosta de loira, gaúcha. Ele olha a tua mina e ele pega pra ele, cara. Agora São Paulo tá cheio de loira, que são as gaúchas. E aqui é uma epidemia de loira. Tu vai no Press Gastronomia, tem 10 em casamento. Vamos lá. Mas é real. Tá bom. E o presidente Michel Temer, bem bonzinho que é e bem profissional, né, vai punir nas próximas semanas cerca de 40 deputados da base aliada que votaram a favor da denúncia apresentada contra ele na Câmara. Pois então, preparem os seus corações, os seus assessores que serão demitidos, né? O objetivo com essas mudanças é contemplar o chamado centrão do grupo formado por partidos como PP, PR e PSD,
que formam cerca de 150 parlamentares. Como cada parlamentar costuma ter mais de uma indicação, o número de trocas pode chegar a mais de 80 cargos. Essa é a nossa seriedade. Quem é que toma uísque aqui, hein? Eu não. Olha, não consigo. Tem uma notícia que Eu diz o consigo, seguinte, mas não sou tomadora de uísque. que a química explica por que colocar água no uísque pode melhorar o gosto do uísque, né? O gosto do uísque está associado a um composto orgânico chamado guaiacol, cujas moléculas interagem tanto com o álcool na bebida quanto com água. Então, quem coloca um pouco de água no uísque, né? Ou até o gelo, né? O gelo, né? Tem gente que gosta de cowboy, né? Cowboy, né? Se o Sem nada. uísque é bom, O on the rocks. é um sacrilégio botar gelo. Bom, mas ele... Se é um conheço. Royal Salute Blue. Meu Deus, $190 a garrafa lá em Ribeira. Eu conheço quem coloca gelo com água de coco. Ah, Gelo mas aí feito de não, água de coco pra aí modificar usa como laxante. O uísque? Uísque com água de coco. Olha que mistura. O uísque daí forma um gelinho com água de coco. E isso diz que a água, claro que é um pouquinho da água, né? Para aflorar, para ir para cima, os componentes que existem no uísque. Pelo menos a química está explicando isso para quem bebe o uísque, né? Uma dose, 2 doses, pessoal, agora tomar meio litro, 1 litro. Mas é muito forte. Mas o uísque tem 40% de álcool, né? Por litro. Aqui está dizendo que tem 50 e poucos, mas não é. O que tem 50 e poucos, 60%, 59%, é o absinto. Este sim. É o maior teor alcoólico. Se tomar isso aqui de absinto, vai para o hospital. Não tem condições de resistir. Ninguém segura. Cris Bart. Fotografias e imagens de cãezinhos chocaram muitas pessoas na internet, cães da Índia, na região de Mumbai. Eles apareceram com a pelagem azul. E aí entidades protetoras dos animais do mundo todo ficaram muito comovidas com a situação desses cachorros. São cachorros de rua e eles vivem na região de Mumbai, na Índia, e eles vão no rio atrás de comida e bebida e vão para ficar ali, porque eles convivem ali. Só que esse rio está extremamente contaminado de dejetos químicos, de fábricas de medicamento, de alimentos, e contaminou o rio. E os cachorros, os cães, vão no rio, né, atrás de comida e bebida, enfim, e eles estão aparecendo na internet várias fotos desses cãezinhos com a pelagem azul. Eles estão azuis. E são cenas que... São cachorros mutantes. Que emocionou muita gente na internet e mobilizou muita gente na internet, quem gosta de animais, e principalmente as sociedades protetoras de animais mundo afora, porque agora a pelagem azul, mas não se sabe qual é, como essa... É a sujeira como a condição, né, da vida a vida animal. Além do que várias pessoas também moram às margens desse rio também de Mumbai. Sofrem. Então agora é um alerta internacional a essas condições. Olha aqui, Magda, o Richard Canha de Esteio faz uma colocação. Fazer apologia ao nazismo é crime, mas fazer apologia ao comunismo, que matou o dobro, é permitido. Sou a favor ao modo americano. Não se combate uma ideia com força do Estado, mas com argumentos, diz ele. Tu acha que o comunismo matou mais do que o nazismo? O Stalin matou só de soviéticos daquela época mais de 20 milhões, levando para os gulags, levando para outros locais. Stalin foi o maior homicida, né? O maior genocida da história, inclusive, eu até já comentei aqui, da Ucrânia, o Holodomor, né? Que é a morte pela fome, onde morreram 7 milhões de ucranianos na década de 30 até o início dos anos 40. Eles levavam toda a produção de grãos da Ucrânia, que era riquíssima, né? Levavam para a União Soviética e o povo morria de fome. 7 milhões de pessoas morreram. O Stalin foi seguramente o maior homicida, o maior genocida então, mas da o história. Hitler matou 11 milhões. Ou como? 11 milhões de pessoas o nazismo matou, não foi?
Matou mais, né? Porque a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, ocasionada pela entrada pela Alemanha nazista, né? O nazismo que fez crescer todo aquele movimento dentro da Alemanha, as pessoas seguiam e houve a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial consumiu 60 milhões, né, de vidas, entre 50 e 60 milhões. Agora, ninguém tem a quantidade exata, como na Primeira Guerra Mundial também. Só que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não sofreu uma agressão ao seu território. Na Segunda Guerra Mundial, as cidades foram totalmente destruídas. Berlim, Dresden e outras grandes cidades da Alemanha. Mas guerra é terrível de qualquer jeito. Não existem pequenas guerras. Todas as guerras são grandes, porque matam pessoas inocentes. As pessoas jovens, crianças, mulheres grávidas, velhos e assim por diante. E pra quê, né? E pra nada. Pra nada. É poder político, é poder financeiro. É a chamada geopolítica. O que queria a Alemanha? O Lebensraum, que é o chamado espaço vital. Queriam conquistar grandes porções de terra, argumentando que aquilo seria vital para a expansão da Alemanha. Foi destruída. Quem? A Alemanha. Totalmente destruída e se reconstrói 10 anos depois, se tornando de novo a grande potência através do comando do Adenauer. E aí tanta preocupação com as pessoas e com a hegemonia da raça ariana, e o Hitler perdeu para o inverno, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Napoleão, né? Ele perdeu porque ele perderia de qualquer jeito, você não tem como. Mas perdeu... Eu estou lendo aqui um e-mail do desembargador aposentado, João Francisco de Oliveira, onde ele tece alguns comentários e faz uma referência a comentários feitos pelo Gustavo Vitorino no nosso programa. Eu até vou ler esse e-mail, mas não... o Gustavo Vitorino não estando presente, entendeu? Acho que não é legal. Então, o senhor não me leva a mal. Eu vou ler o seu e-mail, mas quando o Gustavo Vitorino estiver presente, tá? Então, hoje eu não vou ler por esta razão. Se o senhor me desculpa, mas amanhã, quando ele estiver aí, eu leio para que ele possa responder ao senhor, enfim, porque o senhor peça alguns comentários aqui sobre comentários dele e fica super chato. Ele não estando aqui, né? Direito contraditório. E Magda, um evento que movimentava todos os anos desde do ano 2000 não vai acontecer em Porto Alegre neste ano de 2017, que é o Fórum do Software Livre, né? Que desde 2000 acontece aqui, foi cancelado por falta de patrocínio. No ano passado, eles já tinham conseguido um público muito pequeno para frequentar o fórum, um fórum que traz pessoas de vários lugares do mundo, né? Que tratam sobre tecnologia livre, discussões, debates, e esse ano não vai poder ser realizado. Quem sabe em 2018, já foi marcado para julho de 2018, os dias 11 e 14, sempre acontece na PUC, né? Mas esse ano não vai ser realizado. Que pena, né? Porque Porto Alegre perde. Tem muitas coisas que não estão sendo realizadas. Tem muitos eventos, muitos não sendo realizados. Porque a situação é muito complicada, né? Não poderia ser diferente, né? Sim. Não poderia ser diferente. Dona Magda, um vereador da cidade de Mongaguá, que é no litoral de São Paulo. Meu nome? Mongaguá. Eu conheço, tive diversas vezes nessa cidade. Mongaguá. Onde é? Mongaguá, São Paulo, litoral sul de São Paulo. Quem mora em Mongaguá é o quê? Mongaguense. Né? E esse vereador de lá foi preso, condenado, porque ele deu socos na mulher, puxou os cabelos da mulher e atirou a mulher escada abaixo, machucando muito a mulher. Ele foi condenado. Se conclui que ele é um homem um pouco agitado. O nome dele é Guilherme Prócida e o pai dele é o prefeito da cidade. E a advogada da ex-mulher, da ex-esposa, disse que a briga começou quando ela ameaçou revelar a todos que ele levava ela a uma casa de swing. Troca de casais. Troca de casais. Já disse, não vou revelar. Esse é um mongaguense dos bons. Então, por isso, e agora apareceu então na imprensa daquela região de São Paulo, principalmente das praias, o litoral de São Paulo é muito bonito. Então, é impressionante isso. Ele bateu, não, atirou pela escada, a mulher quase morreu, arrancou o cabelo da mulher, dava soco na cabeça da mulher. Eles iam para a noite nessa história do swing, seu Chicão Tofani. Eu não curto, querido. Nunca curti, porque eu sempre vou sair perdendo, não sei. Eu vou ser alvo, quem tá comigo é top, vai ser mais alvo isso. No máximo é o
Money Exchange. É, eu respeito muito a pessoa, mulher. Eu nunca vou expor uma amiga minha ou alguém que eu tô saindo, uma namorada swing. O camarada colocar Fazer panelada, esse negócio não é curtir panelada, não é contigo. Back, swing. Nada a ver. Boa noite. O sexo é uma coisa romântica, tem que ter um clima e tem que ter também, assim, uma ritualização muito grande. Isso é privado, né? Esse negócio, panelada, essas coisas não é contigo. Boa noite, estou mega feliz. Hoje estou vendo o programa de vocês junto com o meu pai, Geraldo de Esteio. Adoramos o programa. Beijos em todos. Thaís de Tramandaí. Muito bem, Thaís. O humorista Castrinho que falava, também. Geraldo. Fala. Um beijo grande para Margarete Silva, de Eldorado do Sul, e para Selma e a Viviane de Sapucaia, mãe e filha. Marne Barcelos, o governo do Ceará anunciou que vai pagar salário mínimo. Viste essa notícia? Vai pagar salário mínimo para universitários, tá? Só que esses universitários têm que ter baixa renda, tem que ter vindo de escola pública, tem que estar inscrito no Bolsa Família e tem que ter uma média alta no Enem. Isso é maravilhoso. Eu achei até positivo Maravilhoso, também. porque faz com que a pessoa, que o jovem Estude, consiga se dedicar. Quer dizer, ele vai ter que ter um bom desempenho na universidade, vai receber um salário bem melhor do que pagar salário para a família de presidiário, como acontece hoje. Bolsa presidiário, né? Acho um investimento Bolsa melhor do que o que acontece no Brasil hoje. Isso aí. Mas tá causando reclusão é um absurdo. O nosso telespectador, perdão. Não, a Bolsa Reclusão é mais um dos absurdos que nós temos no Brasil. Oi, meu nome é Ivandre. Whisky é bom. Eu gosto de Godfather, que é amaretto com whisky. Política de hoje é para prejudicar o povo e beneficiar... Opa, entrou um estrangeiro. Amaretto com uísque? Não fica meio estranho? Não, ele gosta. Gosto é gosto, não se discute. Mas você tem razão, o uísque tem que ser puro. Política de hoje é para prejudicar o povo e beneficiar os políticos que querem fazer um país para liberar o roubo. É o que diz Ivandre Laporta Machado, que toma Godfather, que é amaretto com whisky. Boa noite. Acompanho nas redes sociais discursos raivosos da maioria dos simpatizantes de partidos políticos. A ou B, não interessa. É uma grenalização política que o cidadão não se deu por conta, que é massa de manobra. Pois oposição hoje é a coligação de amanhã. E o eleitor fica com cara de palhaço. Abraços a todos. Manuel Azevedo. Falando em Azevedo, a Rosa Azevedo aqui no Facebook, na nossa foto que foi postada há pouco, pediu para que o Marne mande um beijo, um abraço para ela, assim como para o marido Sérgio. Então, um abraço para o marido e um beijo, como é o nome da senhora? Para Rô Azevedo. Rô, um abraço para você. Obrigado por estar assistindo o programa. A gente sempre faz com um carinho muito grande e tal. E todas as noites estamos aqui. Estamos aqui para o que der e vier. Em O Príncipe Maquiavel, nunca escreveu "O fim justifica os meios". Rivo Fischer. Não fui eu que disse isso. Então pare de inventar coisa que ele não escreveu. Isso é uma palavra-chave do filme, do livro Príncipe. Inclusive os políticos leem até Maquiavel. O fim justifica os meios, é a falta de escrúpulo. Porque Maquiavel, ele era um filósofo, escritor fiorentino, italiano. Nicolau Maquiavel, que ele pregava esse pragmatismo do pensamento humano. O fim justifica os meios, o bem se faz aos poucos. Isso é bem história de Maquiavel. O poder corrompe qualquer um. Esse cara tá lendo gibi, quer me dar um aplique em cima de mim? Não. Parou! Não pare com o cara que tá me desafiando. Isso aí. Eu tenho sangue de Heitor nas veias, não paro? Porque é interessante. Aquiles ou Heitor? Heitor, que Heitor é troiano. Aquiles até um personagem talvez nem... Presta atenção. Achei que tu era... Dona Magda, uísque. Agora tu acertou em cheio. Agora deu água foi na bingo. Presta atenção. O Bruno Luiz sabe tudo. Dona Magda, uísque é Jack Daniels. Jack é um bourbon. Nem é uísque. E muito rock and roll. Jack Daniels é uísque? Eu nem li essa matéria. Bourbon. É um bourbon. Tá bom, é o que eu acabei de dizer. Bourbon. Mas a bebida é Jack Daniels. Odeio uísque. Uísque é uma bebida muito agressiva. E muito rock and roll. É o uísque do Sinatra. É muito agressivo. É o uísque do Sinatra. Jack Daniels é o bourbon do Sinatra e do César Camargo Mariano. Isso aí tu no Foi Tennessee. com quem eu aprendi a tomar Jack Daniels. No Tennessee.
cowboy. É o Tennessee. E muito rock and roll. Bruno Luiz, tu sabe tudo, Bruno Luiz. Carla, reconhecemos o quanto o Marne tem substância. Não, quem tem substância é o Vitorino com aquela barriga. Calma, ele precisa marcar presença sempre. Beatriz de Porto Alegre, constatado hoje o quanto o Marne é inteligente. Então, a substância é a sua inteligência. Alguns têm substância na cabeça, outros é na barriga. O Vitorino é na barriga. Então vamos aos aniversariantes? Rapidamente, Mae West, atriz norte-americana, começou na época do cinema mudo. Depois, Marcelo Caetano. Marcelo Caetano foi o último primeiro-ministro de Portugal, presidente do Conselho de Ministros, foi deposto na Revolução dos Cravos em 1974, veio para o Brasil e lecionou nas universidades brasileiras. Ele era um grande professor de direito. Agora eu vou falar numa das mulheres mais lindas do cinema. Ela era ruiva, irlandesa, Maureen O'Hara. Esta mulher, ela fez Como Era Verde Meu Vale, Depois do Vendaval e outros tantos filmes. Era a atriz favorita do maior diretor, um dos maiores, né, o John Ford, que a convocava para fazer os filmes, porque ela era, além de ser linda, era uma maravilhosa atriz e cantora. Maureen O'Hara, se viva fosse, estaria de aniversário hoje. Jean Poirot, desculpem, ator e roteirista francês. O João Donato, cantor e compositor, é brasileiro. Georgia Gomide, né, que era uma atriz brasileira que tinha 10% da visão, e isso não impedia de decorar os seus textos. E hoje, de aniversário, fiz todo esse introito para falar do grande Robert De Niro, que hoje completa 74 anos de idade, um dos maiores atores da história do cinema americano. Elba Ramalho, completando 66 anos hoje. Meio estragadinho. A grande novelista, a grande escritora que recebeu o Nobel de 2009, Herta Miller. Ela é uma alemã, nascida na Romênia. Champagne. O Champagne, eu não sabia, o Champagne foi casado com a Madonna. E ele batia na Madonna, ele amarrou ela, ela numa cadeira e quis favores sexuais dela. Esse cara é doido. Quis favores sexuais dela, o Champagne, né? Favores sexuais é coisa. Sim, mas... Como é que tu pede um favor sexual? Eu não sei. Hoje também, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Também saidinho, por favor. Zezé de Camargo, de aniversário hoje, meu querido amigo, completando 55 anos de idade. Jorginho, treinador, campeão do mundo de 74. O Ed Mota, completando hoje 46 anos de idade, né? Eu pensei que o Chicão fosse falar do Jorginho, né? O Jorginho está procurando emprego, né? É 94, né? O Jorginho foi campeão do mundo na Copa de 94, naufragou com o Dunga na Copa da África, naufragou em vários times de futebol no Brasil. Não é um grande técnico, foi um grande jogador. Sabe? Campeão mundial. E eu tenho uma dica de filme, posso dar? Por favor. Ontem eu assisti, em português, é Horizonte Profundo, mas conta a história da plataforma de exploração de petróleo dos Estados Unidos, Deepwater Horizon. Vocês lembram desse episódio? A história é uma história verídica, com Mark Wahlberg e a Kate Hudson. Sensacional. Essa moça é linda. É linda. Muito bom o filme, Deepwater Horizon. Teve um acidente nessa plataforma. Ela é filha da Golden Dawn. Sim. É filha da Golden Dawn. Um acidente que, por uma imprudência, né, nessa plataforma de petróleo, aconteceu em 2010. E aí fizeram um filme muito bom. Eu gosto dessas histórias. Boa Aquelas dica. que me fazem chorar, eu tô fora. Vocês gostam, né? Eu gosto, adoro chorar. Ô, Marne, como a pessoa pede um favor sexual? Chegou aqui no WhatsApp. Como é que é? Fica comigo, eu tô afim de ti. Não, ela estava amarrada. Tá, mas como é que é amarrar alguém pedindo? Não, mas daí ele não amarrou, pediu, pediu. né? Não, aí ele mandou que ela fizesse, ela deve ter feito. existe. Agora O imagina. Vitorino, acho que quando dá em cima de uma gata, ele pede tanto que a mulher termina ficando Fica com fazendo ele. um favor. Tá civilizada a operação. Porque é uma insistência. Ele é muito tão grande. chato, né? Sim, ele Ai, encara vocês na são tão mulher. Ele não tá aqui pra Mas se ele gosta, defender. mãe, ele gosta. Ele adora ser o centro das atenções. É.
Dona Magda, melhor hora do dia quando entra no ar Atualidades. Adoro vocês até o Chicão. Brincadeirinha, Alexandro do Partenon, Anderson Fiore. Boa noite. Gostaria que o Marne opinasse a Até o Chicão. Ah, mas ele é uma brincadeira. Chicão, brincadeirinha. Cadê teu fair play? Eles cresceram. Eu sou perseguido 24 horas por Ai, dia. para com essa tua coisa de carente. É, as pessoas feias me perseguindo, é mulher que tem namorado e marido feio, a mulher que queria ficar comigo, eu dei balão, me perseguindo, uma perseguição total em cima de mim. Total. E aqui também não posso. É o galã. Eu não tá aguentando. Mas não tanta dá pra pressão. faltar, né? Tu sabe? De tio não posso. Não dá pra tu fazer o rebelde e sumir 2 semanas. É. Sabe que não funciona, né? Não dá pra dar migué. Não dá pra dar migué. Senão tu te aguenta aí. Ele ficou vermelho. Boa noite. Gostaria que o Marne opinasse. Incidente que deu aí, ela tá fazendo arenga em cima de mim. Olha aqui, ó. Gostaria que o Marne opinasse a respeito da possível limitação de salários dos novos servidores federais em R$5.000. Ao comentar, gostaria que focasse na situação prática de um servidor antigo no cargo ganhar o triplo do seu colega que está iniciando com 5.000 e desempenhando as mesmas funções. Um grande abraço a todos. Anderson Fiore. Post-scriptum. Sou a favor da redução dos subsídios e das vagas de todos os cargos seletivos. A verdade é o seguinte, alguém vai sair perdendo nessa mudança. Alguém vai sair perdendo. O senhor vai sair perdendo, outros vão sair perdendo, porque o país não tem mais condições, o país está à deriva, esse país está à deriva. Eu sei que essas proposições são injustas para determinadas pessoas, mas sempre alguém vai perder num jogo, né? O jogo tem um ganhador, né? E o povo brasileiro é que tem que ganhar. Eu fico impressionado com isso. As pessoas, claro, quando mexem nos bolsos. Eu me lembro que eu pagava sobre 20 salários mínimos, me era descontado todos os meses, né, muitos anos atrás, né? 20 salários mínimos. 20 salários mínimos para a aposentadoria daria hoje quase R$20.000 por mês. 20 mil. Mas como é que vai pagar R$20.000 por mês para um aposentado do INSS? Sendo que no serviço público, as pessoas como o juiz, esse aí lá, quanto? 500 mil? 500. Então, essas coisas é que tem que acabar no país, como, por exemplo, a pessoa fazer uma mistificação de uma doença para poder receber auxílio do governo, essas coisas. O problema é que a índole nossa, a índole do brasileiro, é essa coisa do jeitinho, eu quero levar vantagem, não estou dizendo que o amigo aí queira levar vantagem, mas essa é a nossa realidade. Alguém vai perder. O Christian Soder, acho que é Soder ou Soder, de Santa Cruz do Sul, mandou uma frase de Sun Tzu. Eu acho que... Deve ser um chinês, né? Tá escrito assim, eu não sei se é diferente, me perdoa. Abre aspas. Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Eu conheço a frase. Conheço. Muito obrigada, Christian. Muito bonito. Minha mãe tem 81 anos e adora o Vitorino. Diz que cobri que somos vizinhos, pois também moramos em frente à praça. Posso dizer o nome da praça? Vou dizer onde o Vitorino mora, né? Ao pub. Arco Verde. Beijos e boa noite. Imagina tu ser vizinho. Imagina tu ser vizinho do Vitorino. Encontra na rua, não é aquela, fulano, começa a falar, Chicão, conversa, meu Deus. A viagem de elevador com o o vizinho do Vitorino. É um desdobre todo dia. Não é um tédio nunca, gente. Não é. não vai ser. Não quer dizer que seja assim. Ele dá atenção para as pessoas. Eu acho que não é assim. Pra mim, o Vitorino tá com o plano do Vitorino, sabe como é que é? É um pub do lado da casa dele, marca a ponte com a gata no pub, Mas vão lá em ele já casa tem. E boa noite, Cinderela, e viva a vida. Ele usa boa noite, Cinderela, ao contrário. Olha aqui, ó. Isso é Stefani, é para você. Oi, Magda, querida. A Luísa Silva diz: adoro todos, a bancada toda, em especial o gato do Marne. O Marne tá bombando. Por favor, você pergunta para o Chicão em que estado brasileiro gosta de morenas gatas? Ele comentou sobre as loiras que são bem-vindas em Maceió. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, colonização alemã. Claro. Vale do Sino, Santa Cruz. Santa Cruz, então. E o Vitorino, eu vi ele... Não tem outra dica. Eu vi ele encomendando uma cinta para barriga. Para perder a barriga. Mas ele encomendou aonde? Eu vi ele. Não sei. Ele tá medindo a barriga? Tá para ficar mais para perder a barriga. Né? Sim. Tem que ser uma lona de cima. Vitorino. Olha aqui, ó.
A propósito do swing que vocês falaram mais cedo. Magda, falando em swing, vocês sabiam que Porto Alegre é um dos maiores polos de casas de swing do Brasil? Os gaúchos, são grandes praticantes dessa modalidade que começou com os romanos. Mas sabe, Magda, que o Dudu Alvarez, que é nosso amigo, que ele casa no Dudu, o Dudu Alvarez dizia que diz que o Rio Grande do Sul, uma das coisas que o Rio Grande do Sul faz é o turismo sexual de shows no Gruta Azul, na Carmen, onde tem as mulheres de programa mais bonitas do Brasil, mais que em São Paulo, no Café Fotô. Enquanto aqui é 300 pila 2 horas, uma gata maravilhosa, lá em São Paulo é 1.500. Viu que uma gaúcha, quando sai daqui, ela vale muito mais que aqui? É uma desvalorização total aqui da pessoa. Mas isso aí não... De mim é a mesma coisa também, querida. Tu acha que eu não passo para inscrevo? Tá, as pessoas não ligam, quer ficar comigo quando tu cobra? Eu fico lisonjeado por um aspecto e por outro aspecto eu acho uma degradação humana. Olha um pouquinho, eu fiz uma pergunta pra ele e o troço degringolou de tal maneira... Mas não é que houve um sequencial na pergunta. Não, esse eu tenho uma resposta inteligente. Eu pego um gancho do gancho. Não tá com nada, virou uma... Não, ele disse que não gosta. Não gosta, eu disse que não gosta, viu, cara? Viu? Eu não gosto. Diz que não gosta quando oferecem dinheiro pra ele. Por outro, querido. Ele faz amor por amor. É, por amor mesmo. Com quem ele quer, né? Também não exatamente. é. Tem um filtro muito poderoso. É um ISO 9 mil, 11 mil. Olha aqui, ó. Quem que deu a notícia do universitário? Fui eu. Ó, o nosso telespectador, Bruno Luiz, esperto que é, perguntou. Dona Magda, será que o universitário terá que ser do PT também? Pois é, o governador é do PT, né? Olha, não, Bruno. Isso não. Não sei, Bruno, mas não duvido nada. Também não duvido. Não duvido absolutamente nada. Na hora da seleção. Na hora da seleção, sabe lá. Mas viu, Magda? Um bate-papo no postinho que a gente se reúne. Lá no Gautier, lá na frente da UDS, que nunca abre, que eu espero que abre, toda aquela história. O boato virou verdade. Cláudio Andrade está apaixonado por você. Por mim? É, ele quer te namorar, Cláudio Andrade. Eu quero saber o que a bancada acha. Ele é um cara jovem, boa pinta, papapá, cinquentinho. E aí? Cinquentinho. O que tu acha, Jéssica? Do Cláudio Andrade? É. Magda. Com a Magda? É. Ah, não combina, não. Combinaria contigo, Cláudio Andrade? Claro que não também. Mas ele não combina com ninguém, Cláudio Andrade. O Chicão tá tentando arranjar o Cláudio. Mas o Cláudio é um cara boa pinta. Ele é um amado, um querido. Adoro o Cláudio Andrade, meu brother. Mas não combina. É simpático. É simpático. Cláudio Andrade não combina com ninguém. Mas vocês poderiam perguntar pra mim? E pra ti? Ele tá tomando muita cerveja, não? Muita. 7, 8 horas ele vai pro dia. O Cláudio Andrade ele merece... faz um programa dentro do Cláudio Andrade postinho. merece coisa melhor. Manda ele procurar uma coisa melhor. Sabia quem faz o programa lá dentro do postinho? Eu imagino. Eu não duvido nada. Não, olha ele tem que ser feliz. É verdade. Ele tem que ser feliz. Não, manda ele procurar uma outra. Condições de fazê-lo feliz? Dá, absolutamente. Infeliz só Não, tá. é que ele vai me fazer infeliz, entendeu? Então deixa ele. Deixa ele ficar fazendo programa no Por que postinho. as pessoas têm tanta discriminação com as outras? Eu não consigo entender. Mas não é, ela namorou mas ela César precisa Camargo gostar. Mariano. Eu namorei César Camargo. Você que namorou César Camargo Mariano? E ela namoro de grife. Namoro só com grife. Você não namorou Miss Brasil? Tá, mas eu sempre fui um cara grifado, né, querido? Durmo com o Jorge Armando. Bom, viajou na maionese, cara. Mas continua mantendo mesmo. Olha aqui, ó, amo vocês, mas pede pro Chicão ficar quieto, diz a Débora de Novo Hamburgo. Bah, mandou calar. Amo vocês, mas pede pro Chicão ficar quieto. Tá, o que Ai, por conversa ele quer, favor. então? Não, é ele, é ela. Parou, nós estamos brincando. Mas é tudo. Tu tá que nem gay em casa noturna. O promoter gay é o seguinte: tu entra e diz assim, Olha, não fala Chicão, mal. tu é maravilhoso. Vira as costas, tribufuna. O galinho te elogia e depois de que me acha tão O pior é que é bem assim. e tu fica fazendo isso comigo. Nada a ver, mamãe. É bem assim. Agora o nosso telespectador, o Isso é uma herança dos o portugueses. seu Adão, ele diz assim: prezada Magda, já enviei 2 e-mails para o gabinete do prefeito solicitando uma reunião. Até hoje não recebi resposta. Devo continuar tentando ou devo desistir? Abraços. Aí ele mandou uma cópia do e-mail. Ilustríssimo senhor Nelson Marquesan Júnior, muito digníssimo prefeito de Porto Alegre. Venho por este intermédio solicitar o agendamento de uma rápida reunião, 15 minutos, para tratar sobre assunto de interesse da cidade. Sem mais, atenciosamente, assina.
Claro que ele não vai atender. Não vai nem ler o e-mail. Não vai, acho que nem ler o e-mail. Porque tem muitos assessores, não é assim, não é assim direto. O senhor tem que procurar, ele tem uma assessoria, um gabinete que precede todo, que recebe todas as coisas, não é assim. O senhor tem que procurar a assessoria dele, assessoria do prefeito. Tem um gabinete que precede o prefeito. É assim que o senhor tem. E o senhor vai dizer assim, eu quero tratar um assunto do interesse da cidade. É mais fácil até lá. Né? Direto na fonte. Mas o senhor vai ter que especificar qual é. Eu acredito que o senhor não vai conseguir falar com ele mesmo. Infelizmente. Lamento, senhor Adão, desiludi-lo. Dona Magda, vamos falar um pouquinho do Mercosul, por favor, sobre o Uruguai. O Uruguai está muito preocupado com as novas leis trabalhistas do Brasil e eles estão convocando o Brasil, os uruguaios, através do ministro do Trabalho, Ernesto Murro, é o nome do ministro lá. E eles acham que essa lei trabalhista, já como o Brasil está no Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, isto pode interferir nas relações dentro do Mercosul. Então, eles estão dizendo que os trabalhadores brasileiros vão perder direitos com essa nova legislação trabalhista, que é o encontro entre patrão e empregado, né? Não vai mais precisar de justiça do trabalho, não vai precisar mais de sindicatos e tal. O patrão chama o empregado entra de acordo ou não entra de acordo e depois procura, então, a justiça para resolver o seu problema. Então, eles acham que isso está errado, pelo menos pelo menos é o que acha o ministro Murro. Então, está convocando o Brasil para fazer uma reunião com os outros países, Argentina e também Paraguai. Eu não sei por que eles têm, o que eles têm a ver, né, com a lei trabalhista brasileira. Claro que eles têm esse convênio, mas como o Brasil vai alterar em função de um pedido do Uruguai? Não tem nada a ver. Pois é, eu também acho. Jéssica. Quero falar sobre um crime que a gente sabe que dá prisão no Brasil, né? O não pagamento de pensão alimentícia. É a única coisa que realmente leva a pessoa à cadeia. Livre das operações. Na terça-feira, o ex-jogador de futebol pentacampeão pela seleção brasileira, Edilson, o Capetinha, ele foi preso, né? Por não pagar pensão alimentícia pela terceira vez, já foi preso. E hoje quem foi preso foi o ator Dado Dolabella. Que eu acho que não é a primeira vez também que é preso. Por pensão alimentícia. Não sei. Ele chegou a ser demitido por isso. Da Record, parece, né? E foi preso agora. Ele deve 196 mil, mais de 196 mil por pensão para filha no relacionamento com a Fabiana Vasconcelos Neves. É dinheiro. Mas, Jéssica, 2 anos de pensão que ele não pagava. Eu consegui me livrar, sabe por quê? Porque as histórias que eu vi, Jéssica, os caras pagam a pensão alimentícia, a mulher pega o filho e coloca num colégio de 5ª categoria, não alimenta aquilo, não compra tanta roupa para dar o dinheiro pro garotão. É tudo assim. Não então, são todos. Não são todos. Eu não concordo com isso aí. Por isso que eu não estou fora dessa operação, não vou entrar nisso. Mas eu até vou te dizer o seguinte, isso é uma coisa, outra coisa. Mas existem maneiras e existem maneiras. Mas tu podes. Verdade, mas, Chicão, tu tem mulheres que tem 3 maridos, um filho de cada um, tem 20 pensão. 3 pensões. Não, eu não vou te dizer que eu não vou te dizer. Pensão, Chicão, eu não vou te dizer que não. Quanto é o salário? Mas só que é o seguinte, Chicão, mas é filho. Tem que pagar. Esse é o argumento para tomar. Mas não é argumento para tomar. Porque o dinheiro vai filho. O personal treino. Não vai, Chicão. Olha aqui, ó. Assim, mas o cara tem que pensar antes. Chicão. Também. Olha aqui, ó. É escola, sei lá o que a criança faz. E tem a pensão alimentícia. Isso sim. Que eu sei que é difícil de quantificar, são coisas assim. Agora, se a pessoa participa, a pessoa pode pagar direto o colégio, pagar direto não sei o quê. Escolhe o colégio, paga o filho na escola. Mas a maioria paga pra mulher. Bom, mas daí eu acho Aí a mulher faz o que é. Mas aí é um eu acho que é outra coisa, Chicão. Eu acho que isso que tu estás falando, isso eu acho que durante muito tempo até aconteceu. Mas a justiça também mudou muito, sabe? Tinha muita gente que tinha muitas situações em que muita mulher passou a vida inteira. Da barriga. Isso até aconteceu. Tem uma amiga nossa que hoje já mudou. Hoje já mudou muito, Chicão. Hoje, por exemplo, a própria justiça se leva em consideração idade da mulher, uma série de coisas,
Se ela, por exemplo, ficava só cuidando dos filhos e tal, ela tem um tempo, ela recebe pensão, ela tem um prazo até, sei lá, 2 anos, supondo. Depois, até conseguir se recolocar depois cessa a pensão, ela se recoloca, arranja, sabe? Mudou muito, e a gente não é? fala, não pode eu acho que o homem, quando tem um filho... Não pode generalizar. Seria o meu caso pessoal, eu não me separaria da mulher. Bom, é outra coisa. Que tu tá sujeito, que nem um amigo meu ligou pra mulher e atendeu um cara. Ela tá tomando banho. Ó, o teu ex-marido tá te chamando. Ah, vai botar uma toalha. O cara fez tudo isso pra provocar o cara. Ia ficar assim, não saia da operação de dizer, eu vou encerrar minha carreira aqui. É isso aí. Mas que não ia aguentar. Não ia me separar pra aguentar. Mas não ia ser uma vovó. Mas hoje a gente também tem a guarda compartilhada, que alguns gostam e outros não. E diferente do que muitos pensam, a guarda compartilhada, ela dá poderes aos dois de decisão da vida das crianças. Então, assim, qual a escola que nós vamos escolher? Ah, o nosso filho vai praticar inglês ou judô? Entendeu? Então, o casal não é mais um casal, mas continua sendo pai e a mãe do filho. Ele vai pegar a criança e o outro cara vai no marido dela. Não pode. É um horror isso aí. Mas isso são particularidades. Nós estamos falando de justiça, né? Tu tá falando que as mulheres ficam o resto da vida penduradas. Não é assim. Tem no direito... Tem muito homem pendurado. No direito... alienação parental. Este que é o grande problema das separações. O casal, o marido falando mal da mãe e a mãe falando mal do pai, o filho e os filhos crescendo, teu pai não presta, teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai é colar. Essa alienação parental hoje dá processo, isso aí não pode fazer isso aí. Eu acho que quando o casal separa, tem que proteger os filhos. Separou, não quer mais, tudo bem, tchau, adeus, vou partir para outra e tal. Agora, vamos proteger os filhos, não inculcar na cabeça dos meninos que o pai não presta ou que a mãe não presta, né? Porque é os dois lados. É o lado, tua mãe é isso, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Poxa, mas as pessoas que fizeram um filho juntos, será que elas têm que se odiar dessa forma? Eu acho que tinha que ser escolhido num sorteio. Cara ou coroa? Cara, eu fico com o bebê, coroa, tu fica. E termina o destino. Antigamente era assim. Olha aqui, ó. Acho que quem falou... eu não tenho aguento. Não é que vai ser um sofrimento ad eterno. Vamos cambiar de tema. Ontem, eu sofri acho que foi no programa de ontem que a Cris Bart falou sobre a programação do Lula, que o Lula ia sair. Tá no Nordeste, tá? Já foi. Eu falei. Foi a Jéssica. Depois já deu uma confusão nessa quinta-feira na Bahia. Policiais militares precisaram fazer disparos de arma de fogo para conter uma confusão entre os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alguns integrantes do MBL, que é do Movimento Brasil Livre, e também integrantes do movimento Vem Pra Rua. Isso tudo nesta quinta-feira à noite na Bahia. Ninguém ficou ferido, mas foram cerca de 20 manifestantes antipetistas, foram até o estádio de Fonte Nova, onde o ex-presidente Lula participava daquele que era, ou que é o primeiro ato da sua caravana, que vai se desenrolar durante 25 dias em 9 estados brasileiros, né, brasileiros do Nordeste, para protestar contra o ex-presidente. Eles levaram o boneco inflável para o chulé, usado nas manifestações, enfim, e já começou a dar bagunça. Marlene, tu não concorda que o Lula pode fazer o que o Prestes fez? A caravana. A coluna para ir em todo o Brasil e fazer comício todo dia. Essa vai ser a campanha. Só que o Prestes tinha uma ideologia comunista, era diferente, né? Ele tinha um pensamento ser a ideologia diferente. Do injustiçado. Para se eleger. Para se eleger, é bem nessa aí. Mas você já está tendo esse problema lá no Nordeste, lá no Norte e Nordeste, principalmente a Bahia, que votou em peso na dona Dilma, votou em peso. Ele ganhou, a Dilma ganhou ali na última eleição, ali na Bahia, naquela região, e também lá em Minas Gerais. Foi isso que aconteceu. Agora, o Lula de novo presidente do Brasil, sinceramente, eu não vejo. Esse é um horror. Gente, não se cria isso. Mas não vai. Não se cria isso, gente. Não pode ser.
sabe? Não pode. A situação das pessoas, por melhor que tenha sido há um tempo, hoje a coisa tá terrível, tá demais, é um descaramento, sabe, é uma terra arrasada, é uma desmoralização, é um barco à deriva, é um escândalo atrás do outro, mas eles estão aproveitando que agora quem está no poder é o Temer e querem que o barco afunde, claro, cada vez mais, para depois dizer, e muitos já dizem que o problema é do governo do Temer. E esquecer a Dilma. Exatamente. E esquece a Dilma, esquece o Lula, esquece tudo que veio antes. O povo esquece. E o povo realmente tem mas eu acho que não se cria, eu acho que as pessoas estão mais espertas, ele não conta com o mesmo apoio que ele contava São Paulo antes. Nenhum. E ele tem uma grande, assim como ele tem uma aceitação, ele tem uma grande rejeição. E nesse momento que a gente não tem ainda candidatos definidos, a rejeição vale mais até do que a aceitação. Por quê? Porque nós não temos um outro nome para competir com o dele, porque ele realmente é uma das pessoas mais conhecidas do nosso país. Em todos os cantos. Tem coisas que não se pode negar. Exatamente. Então, na falta de outros nomes, ele é o que engana. Agora, a rejeição é importante a gente analisar, que é em torno de 60%. Quem tem uma rejeição de 60%, tu conseguires convencer aquele eleitor que diz não votar em ti de jeito nenhum, é difícil, só se não tiver um outro nome realmente para competir. Salve, Magda. Programa bueníssimo. Uma frase do filme Coração de Ferro, se não me engano. O nome é o que diz o Luiz Fernando Benfica. As ideologias são pacíficas, mas as histórias são sangrentas. Abração em todos, Luiz Fernando Benfica. Isso é uma realidade, né? É verdade, né? O Chicão tem razão quando ele comenta que todas as revoluções que foram feitas no mundo, todas elas correram sangue. Aqui no Brasil nunca correu, nunca nenhuma revolução. Umas menos e outras mais. Isso é verdade. E eu me lembro de uma história do Carlos Lacerda, que depois foi governador do estado da Guanabara. Quando acontece a Revolução de 1964, o governo militar chama o Lacerda apoiou o governo militar, o Castelo Branco, etc., e pede para ele ir à França, porque a França sempre foi, a Paris sempre foi digamos assim, o tambor. E o tambor do mundo, tudo que era veiculado na imprensa francesa e tal, aparece em todos os jornais do mundo. E aí o Carlos Lacerda, dando uma entrevista a jornalistas franceses, um dos jornalistas pergunta a ele diz o seguinte: mas o senhor Lacerda, como é que o senhor explica que uma revolução no Brasil não tenha sangue? Ele olha com aquele jeito sardônico dele e diz o seguinte: são como os casamentos franceses. Opa! Não tem sangue. Francês termina sempre na boa, por isso que é sair da francesa. Não, é que as mulheres francesas, nenhuma casa virgem naquela época. Nenhuma casa virgem, isso que ele quis dizer naquela época, né? E aí o jornalista ficou horrorizado com aquilo, aí sentaram o pau nele, ele sempre vestido de preto e tal. O Carlos Lacerda, inimigo mortal do Getúlio Vargas. Qual era o apelido dele mesmo? O Corvo. Porque ele andava sempre de preto. Sempre, no Rio de Janeiro, com aquele calor, andar de preto, né? E o mais interessante é que eu morei a 20 metros na Rua Toneleiro, morava na Hilário de Gouveia, esquina com a Rua Toneleiro, e de frente o prédio onde ele morava e onde foi morto o Major Vaz. Eu passei ali centenas e centenas de vezes naquele local e eu pensava cá comigo, tipo, foi aqui que se decidiu a sorte do governo do Getúlio Vargas. Nesse lugar aqui, a morte do Major Vaz, que estava acompanhando, o Major da Aeronáutica, que se ofereceu para ser segurança do Lacerda, mas eu não preciso de segurança. E o Lacerda matam o Major Vaz e o Lacerda recebeu um tiro no pé, né? Inclusive tem até uma fotografia dele sendo carregado. Disseram, inclusive, as más línguas que ele mesmo teria dado tiro no pé para provar, para ser vítima também. E aí ele lança aquela campanha, ele tinha o jornal A Tribuna da Imprensa no outro dia, aquela campanha violentíssima contra o Getúlio. Sendo que o Getúlio não participou disso, foram as pessoas que estavam próximas ao Getúlio que programaram isso, porque era um ataque diário na Tribuna da Imprensa, chamando o Getúlio de ladrão, de mau caráter e tal. E aí tentaram resolver dessa forma e o Getúlio acabou se matando. Ele disse: eu só saio do Palácio do Catete morto. E ele cumpriu a sua promessa. Essa promessa. Deu um tiro aqui, ó. Mário, tu chegou a conhecer Mariel Marisco? Conheço, policial. Ela foi uma figura emblemática, não? Foi.
Foi. Ele era um policial muito conhecido no Rio de Janeiro. Ele que armou a escuderia Lecoq, Ele foi muito conhecido, né? Namorou a Rose de Primo. E algumas outras socialites. Tinha uma apresentadora de televisão na época, que ela participava do programa do Flávio Cavalcante, agora me esqueci o nome, ela até já faleceu, que ela foi namorada dele, eu conheci, ela me contou muitas histórias, trabalhou comigo lá em São Paulo. Sim, mas naquela época as pessoas resolviam a bala, né? Hoje os caras resolvem no beijo. Como assim, tu acha? Não acontece nada, não acontece nada.